Boa tarde, pessoal. Boa tarde aí aos nossos radionautas aqui da On Web Rádio. Estamos começando mais um programa Conexão Entrevista e hoje com a presença ilustre, que muito nos honra aqui da On Web Rádio, do Rodrigo Pimentel, capitão aí veterano do BOP e autor junto com o Zé Padilha dos filmes Tropa de Elite. Todo mundo conhece o filme, todo mundo assistiu esse filme e também é um dos autores do livro Elite da Tropa. A gente vai conversar um pouquinho com ele hoje. Eu já queria, Rodrigo, de antemão te agradecer, viu, pela sua disponibilidade, por você reservar um tempo aí para conversar com a gente aqui da On Web Rádio. Agradeço, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, viu? Obrigado pelo convite. É uma honra poder estar participando desse programa, assim, poder falar sobre segurança pública, sobre cinema, sobre carreira, sobre atitude, sobre empreendedores. É legal. Muito obrigado pelo convite, hein? Ah, imagina, eu que agradeço, vai ser um papo bem bacana. E você trabalhou muito tempo no BOP, né? Como capitão, chegou a capitão do BOP, né? Ficou bastante conhecido aí Vou te fazer um resumão, Isso, aqui. isso que eu te pedi, isso que eu te pedi. Eu fui aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro, que é um colégio que pertence ao Exército Brasileiro. Meu pai é militar das Forças Armadas. Aham. E, ao invés de seguir para o Exército, para a AMAN, para a Academia de Resende, eu fiz uma opção lá no ensino médio de seguir para a Polícia Militar. Fui para a Academia de Polícia, e saindo da academia fui para o BOP e fiquei no BOP por 7 anos. Antes do BOP, eu servi numa companhia destacada em Resende, que é um município do Vale do Paraíba, um município com 120 mil habitantes. E sempre tive por hábito colocar histórias no papel. Tá? Eu gostava Legal. muito de participar de concursos de redação, essas coisas todas. Então, eu tinha, ao longo da minha carreira, centenas de histórias prontas. E, em algum momento, quando eu saí do BOP, e eu saí do BOP porque eu estava de saco cheio já, viu? Eu já não acreditava mais no que eu fazia, eu já não tinha mais fé na minha carreira, na minha profissão. E quando você chega nesse ponto, você tem que ter a coragem de se desligar, porque você está atrapalhando o teu time, tá? Entendi. Então, lá no Tropa de Elite, a gente coloca isso muito bem. O Capitão Nascimento, ele pede para o comandante para sair da unidade. Aconteceu isso na minha carreira, para falar a verdade. E eu saí do BOP, fui trabalhar num banco privado, fui dar aula também à noite, que eu sou professor formado em sociologia, e, e eu procurei um diretor de cinema para oferecer para ele os roteiros do Tropa de Elite. Ele não se interessou, mas ele me indicou o Zé Padilha, e eu marquei um almoço com o Zé Padilha e formamos uma parceria, fizemos Ônibus 174, que é um documentário, ganhou o prêmio Emmy, de melhor documentário do ano. Fizemos Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2. Participei da pesquisa do Mecanismo na Netflix, que é do Zé Padilha também. E depois o Zé Padilha foi morar na Califórnia, foi fazer Robocop, né? E eu me associei aqui a outros diretores no Brasil para realizar outros sonhos. Então, meu próximo filme é em outubro, dia 16 de outubro, Netflix, se Deus quiser. É um filme chamado Intervenção, com Marcos Palmeira, Babu Santana. É um filme que Legal. fala sobre o drama de policiais no Rio de Janeiro também, policiais que morrem. Olha que interessante, se você pegar a história do cinema brasileiro, É, lá na origem, você vai ver que todo filme brasileiro, o bandido era o herói e o policial era o bandido. Pichote, Cidade de Deus, Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, Carandiru, Meu Nome Não é Johnny, eu posso incluir aí Lula, Filho do Brasil. Sempre o malfeitor é o herói. E o Tropa de Elite veio para mudar tudo isso. Pela primeira vez na história do Brasil, uma ruptura. é O verdade. cineasta da Padilha teve a coragem de realizar um filme onde o policial é o bonzinho, como tem que ser. E o bandido é o bandido, como tem que ser. E Pois é. olha que bacana. Foi o filme mais assistido na história do Brasil. A gente vai perder essa posição depois para o Paulo Gustavo, Minha Mãe é uma Peça 3, que é um filmaço. O Paulo Gustavo merece levar esse título. Era um filme também que tirava o brasileiro um pouco dessa tensão de polarização política, crise econômica, pandemia. Então, o Paulo Gustavo fez um filmaço e merece. Eu não O- tenho o menor problema de dizer que perdi o título de melhor de filme mais assistido do país, o Paulo Gustavo.
Então, assim, basicamente, saí do BOP porque eu tinha já uma limitação em acreditar no que eu fazia. O combate ao tráfico no Rio de Janeiro, você não vê resultado. Você prende o bandido volta para as ruas. Existe uma verdade, a gente está aqui no mês de setembro, que é no mês da prevenção ao suicídio. A gente sabe que as taxas de suicídio no Brasil e no mundo estão elevadíssimas em função da pandemia, depressão e tal, Sim. mas o policial, normalmente, ele pratica mais suicídio que a média da população. É a prova que o trabalho policial é um trabalho que você não vê fim. É tenso, né? É tenso, toda aquela lenga-lenga de que o juiz solta, é verdade, sim, sabe? O mesmo STF que manda soltar o Lula, que manda soltar o Zé Dirceu, que manda soltar os empreiteiros da Lava Jato. No ambiente estratégico do Brasil, tem o STF. No ambiente local, tem o juiz local. Sim. E é uma pouca vergonha. Você vê um assalto em Araçatuba, um novo cangaço, Pois é. Aquilo lá foi cinematográfico, né? e você vê que a primeira providência do judiciário local foi colocar em liberdade o bandido que financiou a ação criminosa com R$ 600 mil. Então, esse é o Brasil. Então, os policiais se sentem realmente assim, puxa vida, eu não sou útil para a sociedade, eu não vejo o final do meu trabalho. Diferente de um professor que vai para a sala de aula e alfabetiza uma geração, diferente de um jornalista que consegue colocar uma boa matéria no ar para gerar debate, né? Então, eu saí da polícia e ingressei nesse mundo de cinema, e hoje eu estou realizando um sonho, fazendo filme. Também tem muita dificuldade, não é fácil não, viu? Eu imagino, viu, Rodrigo? E também viajo o Brasil fazendo palestras motivacionais. Esse papo que a gente está tendo aqui. Sim. Falando sobre atitude, falando sobre sonho, falando sobre tentativa e erro, né? O BOP, a gente vê, puxa vida, o BOP é muito bacana, o BOP é muito perfeito, tem uma taxa de sucesso incrível. Não. O BOP, para cada 8 operações realizadas, 7 fracassam, mas uma dá certo. Então, Entendi. antes de tudo, o policial do BOP é persistente. Ele persiste. Tem um termo novo que é resiliente, né? Pô, mas Resiliente. há 40 anos não existia resiliência, era persistência mesmo. Ah, E a persistência é diferente da teimosia. Não deu certo, vamos tentar de novo, mas vamos ajustar para que dê certo. sim. Hoje, uma rádio web hoje no Brasil, hoje, se a gente perceber no teu business, no teu negócio, que a gente não está atingindo um público gigante, a gente pode fazer um ajuste, pode buscar temas mais interessantes, mais atuais, a gente É pode buscar verdade. um nicho. Então, assim, o sucesso depende de um bom planejamento, mas depende também da persistência, tá? Eu Então, acho interessante que você falou aí dos ajustes, né? Não deu certo, aí você vai lá e olha o porquê que não deu certo, volta, né? Corrige rota sim, aí, e é o planejamento estratégico, né? Se planejar para fazer melhor até dar certo, né? Eu acho que esse é o segredo para qualquer profissão, né, Rodrigo? E eu e estava vendo. achar um nicho também, né? Achar às vezes um nicho que a gente acha daqui a 3 anos ele pode ficar repetitivo e as pessoas podem não gostar mais. E a gente está vendo nos últimos 3 anos a onda do podcast, né? As pessoas estão em casa agora. Eu não quero mais ver a imagem, eu quero só escutar. Eu estou no trânsito, É eu, eu, verdade. quero, eu quero fazer duas atividades ao mesmo tempo, eu quero ver televisão, escutar um podcast. Então, eu vou formatar o meu produto para duas janelas: janela YouTube, imagem, e Sim, janela áudio, né? Rádio web. E hoje em dia, você verifica o mercado aí de livros, muita gente. Eu tenho filhos de 18 e 21 anos de idade. Meus filhos já escutam audiobook, né? audiobook. Eu,
eu achava uma coisa de preguiçoso, né? Mas é muito prático, é muito prático. É muito prático. Você Você escutar o audiobook é muito prático, né? Exato, você sabe que você falou uma coisa interessante, que o audiobook faz pouco tempo eu não digo que eu aderi, mas eu experimentei, comecei a usar, não uso com frequência, mas de fato é muito prático. Você coloca o teu fone de ouvido ali, põe para rodar o livro, né? E você vai ouvindo o livro num tom de voz, obviamente que eles fazem um tom de voz, né? Interessante para que a pessoa se sinta atraído pelo tema e pelo conteúdo. Mas, de fato, alguns anos atrás, a gente nem imaginava, né? Um audiobook, ou podcast mesmo, que não é muito novo, mas deu um boom agora com a tecnologia, de um modo geral, né, Rodrigo? Deu um boom aí e veio facilitar e algumas coisas, né? Ou a grande maioria das coisas, né? Eu E estou me juntando a um grupo para contar histórias policiais em formato podcast, em audiobook. que legal. Eu percebi isso num voo. Eu fiz um voo aqui no Brasil, que a aeronave, eu não sei se era da Azul, ela tinha lá um monitor de televisão, né? Mas aquilo me deixava cansado, eu não conseguia ficar olhando. E eu fechei os olhos e resolvi só escutar. Eu falei, puxa Entendi. vida, mas é muito mais agradável, muito mais agradável. Então, Sim, aí isso me convenceu hoje que é algo que pode ter vindo para ficar, viu? eu Você imagino também. imagina milhares de brasileiros no trânsito, voltando do trabalho, né? Ou então no transporte de massa, no transporte coletivo, aproveitando o tempo ali de forma útil, Sim. e curtindo uma boa literatura, curtindo uma boa história, né? Isso pode ser legal. É verdade. E você sabe que e o tempo também depende da duração do voo. Cara, eu já fiz isso, você põe um fone e ouve alguma coisa que você falou, fecha os olhos ali e dá uma. Cara, você vê se já chegou no seu destino, né? Você está É ouvindo uma verdade, coisa que você gosta, que é se te verdade. interessa, e o voo que antes parecia, né, antes de você entrar na aeronave, puxa, eu vou ficar tantas horas no voo. Cara, você chegou num piscar de olhos, né? Porque se distraiu. Bacana essa tua ideia aí de contar histórias policiais por podcast, viu? Super vai ser sucesso, né? Porque. Já tem muita gente fazendo isso, inclusive, tá? Inclusive tem pessoas em função da habilidade de condensar a história, de contar a história de uma forma mais agradável, que fazem isso muito bem. Mas eu vou tentar fugir dessas histórias mais famosas, Matsunaga, o próprio, vamos lá, uma história como essa do Nardoni, Sim, e vou buscar algumas histórias que estão assim esquecidas. entendi. Eu estou com uma tentação. Eu vou para Goiânia semana que vem É, para buscar a história não do Lázaro, para buscar a história da caçada. Sabe? A história do Lázaro, sinceramente, eu tenho medo, aquele receio que eu te falei lá no início. Toda vez no Brasil que você conta a história de um bandido, você tende a romantizar pois e é. heroicizar e tentar justificar que o cara é bandido. O cara é bandido porque ele é um malvado, porque ele é um sacana. Se ele Sim, fosse do bem, ele não era bandido. Sabe? Na pois turma é. dele de escola tinham 35 alunos, só ele virou bandido. Então, sabe? Nada justifica você virar bandido, não adianta. Mas, então, assim, quando terminou o caso do Lázaro, eu fiquei muito assim, preocupado pela repercussão. O Lázaro, em fuga, matou 6 pessoas, baleou 3 policiais, Pois é. causou medo e pânico, né? Virou o assunto mais comentado na internet. E eu liguei para o secretário de Segurança Pública de Goiás, delegado Ródio de Miranda, eu falei, delegado, eu queria contar essa história. E ele falou, Pimentel, mas tu vai contar a história de bandido? Não, eu vou contar a história da caçada ao Lázaro. Excelente. As pessoas têm que conhecer essa história aí, sabe? E foi uma mega caçada, né? Imagino que para o policial, você que viveu isso e conhece isso na pele, não foi fácil, né? Se embrenhar na mata. Eu nem lembro quantos dias durou a caçada, mas foram semanas, né? 22 dias, 3 semanas, com centenas de policiais, helicópteros, cães farejadores, cavalos, pessoas da região, mateiros e tal. E ao longo da caçada, ele matou 6 pessoas, tá? Que Em coisa, né? fuga, ele matou. O cara é muito mal, sabe? Pois é. Mas mal mesmo, sabe?
E quando ele morreu, assim, eu não sou adepto, eu trabalhei na Globo durante 8 anos, eu não sou adepto de cuspir no prato e falar Globo lixo, eu acho isso uma grande babaquice, para falar a verdade. Mas o jornalismo, depois que o Lázaro morreu, ele tomou um caminho assim. Por que o Lázaro morreu com tantos tiros, né? Por que o Lázaro não foi preso, sabe? Assim, já partindo ali de uma premissa que a polícia tinha errado, que os policiais tinham barbarizado, tá? Uma besteira, porque quando você entra na mata para buscar um preso, você não entra em coluna, você entra você não vai avançando em coluna. Você vai avançando lateralmente, né? Você vai fazendo uma linha para avançar. Entendi. Então, todos os policiais ao mesmo tempo. Sabe? Você vai fazer uma varredura em linha. Então, possivelmente, o Lázaro tenha tomado tantos tiros, eu não sei se foram 20 e tal, porque vários policiais efetuaram o disparo. E está tudo Entendi. certo. O Lázaro baleou 3 policiais. A Entendi. CNN começou o jornalismo naquele dia. Eu estava assistindo ao vivo na CNN, a CNN começou: temos que apurar, se a polícia já não chegou atirando, sabe? Que loucura, a sociedade não pediu isso, a sociedade pediu a prisão ou a morte do Lázaro, não pediu para apurar se a polícia já chegou atirando, sabe? Sim. É uma coisa meio doida, viu, que a gente está Pois é. vivendo. Eu imagino que não é fácil. E você que ficou muitos anos no BOPE, eu vi a história assisti o 1 e o 2, a Tropa de Elite, né? Inúmeras vezes, nem perdi as contas de quantas vezes eu assisti os 2 filmes, e li o livro também, a Elite da Tropa, e você participou ativamente, né, da roteirização ali, tanto dos filmes, né, quanto do livro. Na sua opinião pessoal, o Capitão Nascimento, que te representou ali no filme, na tua opinião, você acha que ele representou próximo do que de fato era mesmo? Não? Porra, eu tenho uma, Personagem, né? eu tenho uma admiração, um carinho pelo Wagner Moura. Colegas policiais acham que o Wagner Moura virou um cara comunista, extremista, mas eu acho que o Wagner Moura é um cara sensacional e ele é um cara muito bom de conversar. Ele tem posições políticas diferentes da minha, mas é uma pessoa agradabilíssima. E o Wagner, ele ficou muito tempo visitando o BOPE, ele participou de treinamentos, a gente ficava muito tempo um do lado do outro, sabe? Ele foi pegando até cacuete, sabe assim, sabe? Ele foi pegando algumas... eu, sinceramente, eu achei perfeito, assim, sabe? Agora, lembrando que mas o Wagner Moura, o Nascimento é o alter ego teu? Não, vamos lá. Eu fiz o Capitão Nascimento inspirado na minha história e na história de alguns colegas. Entendi. Fato é que todos os policiais honestos do Brasil possuem dilemas parecidos. Então, é muito comum que um policial em Goiás, no Paraná, em Santa Catarina, na Bahia, em Minas Gerais, se identifique com o Capitão Nascimento. Puxa vida, parece a minha história. Não? É a história de todo mundo que quer fazer algo diferente, que quer fazer uma polícia melhor, né, num ambiente hostil, Hostil. como ainda é o Brasil, sabe? E é hostil para o policial, é hostil para o pobre também, é hostil para todo mundo, sabe? Sim, A gente não pode esquecer que a gente vive num ambiente mais polarizado da história do país, né? Nem na é década de verdade. 30 tão polarizado, nem na década de 60. Nós estamos vendo uma polarização extrema no Brasil. Ou você é bolsominion ou você é comunista. Não, ninguém, a esquerda não aceita um meio termo, a direita tampouco aceita um meio termo. Fale com um amigo seu de esquerda que você não gosta do Lula, você vai apanhar. Fale com um amigo seu de direita que você não gosta do Bolsonaro, você vai apanhar. Sabe? Pois é. E, mas falar dos dilemas dos policiais é importante e falar do dilema das pessoas de bem aí que estão vendo o que está acontecendo. Ontem, se Deus quiser, vai virar um audiobook, vai virar um filme. Ontem nós conversamos com um jovem que foi preso justamente no Rio de Janeiro, ficou 363 dias preso no Rio de Janeiro. Nossa. Um Foi ano reconhecido, praticamente. foi reconhecido por uma foto de Facebook antiga. E o delegado prendeu ele, pediu a preventiva, o promotor concordou, o juiz deu.
e depois a Câmara Criminal, 3 desembargadores dois votaram a favor da manutenção da prisão, uma votou contra e tal, e o rapaz ficou 363 dias preso. Nossa. Um rapaz negro, profissional, não tinha antecedente criminal, não tinha nada, 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 nada. E no dia do suposto assalto, ele estava fazendo uma cirurgia. Tá? Ele Nossa. tinha 11 testemunhas a favor dele. 11? Dizer que ele não estava no assalto, né? E ainda assim ele ficou preso justamente durante 1 ano. E o que falar quando a gente diz assim que a justiça erra e erra mesmo, porra? Comecei contigo falando lá do juiz em São Paulo que mandou soltar o bandido lá de Araçatuba, do Novo Cangaço, e tu agora, 10 minutos depois, falando contigo de um jovem que não cometeu crime nenhum, que ficou 1 ano na cadeia porque você tinha profissionais covardes, preguiçosos, né? Tanto na polícia, que indiciou, tanto no Ministério Público, que ofereceu denúncia, tanto no Judiciário, que condenou na primeira instância, tanto na segunda instância do Judiciário, na Câmara Criminal, no Tribunal de Justiça, que manteve a prisão, né? E, então, esse é o nosso ambiente hoje de Brasil. E com isso a gente tem que contar as histórias Sim, que possa gerar debate, reflexão e mudança, viu? acho Né? interessante. A tua missão hoje aí, nessa tua Sim, guerra aí hoje. é Né? verdade. E você falando da questão do policial, né, que ele enfrenta todo dia, eu percebi que de uns anos para cá, inclusive até baseado muito no filme, nos 2 filmes, a impressão que eu tive é que a população, de um modo geral, se aproximou, o cidadão de bem, ele passou a se aproximar mais, simpatizar mais com a polícia. Eu vejo várias pessoas comentando sobre isso, até por conta que agora tem vários canais de YouTube, tem esses podcasts, vários assuntos relacionados à missão policial, ao dia a dia do policial, que na minha opinião, está contribuindo cada dia mais para isso que você falou, que o policial ele é o do bem, ele está no lado do bem, né? Ele está combatendo o crime. A missão dele não é fácil, é um ambiente tenso todos os dias, né, Rodrigo? Ninguém liga na polícia se está tudo bem. Acionou a polícia, seja a polícia ali diária, seja um batalhão especial como o BOP que você trabalhou, independente do batalhão ou do grupo que é acionado, é problema, né? Acionou a polícia, então eu vejo que a população tem se aproximado, tem gostado de ter conversas com policiais, escutar as histórias dos policiais. Então, o seu trabalho, esse que você vem elaborando aí desde que você saiu do BOP, está de parabéns, na minha opinião, e continue cada vez mais fazendo esse tipo de trabalho, porque, na minha opinião, é extremamente importante. Eu gosto muito de ouvir essas histórias. E com relação à população enxergar o policial hoje, diferente do que enxergava há alguns anos atrás, como um herói mesmo, muitas vezes. Eu não sei se você tem essa percepção, se você acha, se você concorda que isso também tem mudado um pouco. As pessoas têm olhado para o cidadão lá, para o policial, com orgulho de conhecê-lo e do seu trabalho, né? Da missão, que não é simples. Olha, eu vou te dar uma coisa aqui, um exemplo aqui bem legal. O filme Tropa de Elite ficou pronto em 2007, o Tropa de Elite 2 em 2010. Eu converso com os comandantes gerais de todas as polícias do Brasil. São 27 polícias militares, 27 polícias civis, né, no Brasil. É. Todas as polícias do Brasil, depois do Tropa de Elite, depois do filme, nós tivemos aumento na procura nos concursos, tá? Então, uma geração aí que hoje tem 30 anos de idade, que tinha 20 anos na época do Tropa de Elite, uma geração buscou a polícia em função do sucesso do filme. Eu não tenho a menor dúvida disso. O filme ajudou a aumentar o prestígio da polícia do Brasil. A polícia, ela tinha uma imagem, ainda tem ainda uma imagem ruim, mas tinha muito mais. As pessoas imaginavam a polícia assim como uma polícia
desumana, bruta, sabe, covarde. E era isso que você ligava a televisão, você via Chacina de Carajás, Eldorado do Carajás, você via todo tipo de notícia ruim, Carandiru e tal. Mas calma aí, mas como é que foi isso exatamente? Vamos conversar sobre isso? Será que foi desse jeito mesmo? É, assim, é evidente que eu não faço uma apologia à chacina policial praticada em Eldorado do Carajás. Mas quem estiver nos ouvindo, depois abra nas imagens do YouTube, imagens de arquivo, a Polícia Militar do Pará foi atacada por sem-terras com foices, tá? Com facões. A polícia recua, recua e recua. E recua de novo. Quando não dá mais para recuar, os policiais começam a atirar. E aí, meu amigo, eram 50 policiais e tem um descontrole, e aí já tem emoção, e aí já tem uma ausência de treinamento também, a falta de equipamento de proteção. Aí você tem todos os ingredientes para uma tragédia. Uma série de fatores que contribuem, né? Exato. Aí a tragédia acontece. Mas os policiais que estavam ali não eram assassinos. Tá? Entendi. E se você pensar, até aquele momento em Carajás, nós tínhamos no Brasil 3 policiais mortos com facadas no pescoço por sem terra. Então, Nossa. até o momento de Carajás, o sem terra era o assassino que matava policial com facada no pescoço. Tá? Então, tudo tem que ser analisado com muita calma, muita paciência, muita tranquilidade. Agora, nós tivemos no Rio de Janeiro uma operação de Jacarezinho, muito midiática, foram 27 marginais que morreram e um herói da Polícia Civil que morreu também. 28 pessoas que morreram. Sim, eu acompanhei aqui na... O jornalismo da Rede Globo chamou de chacina, o jornalismo da CNN também. Eu acho que o da Band também se refere como chacina. Aí você começa... A Globo chamou os bandidos de suspeitos, o Globocop filmando, o helicóptero da Globo filmando os bandidos armados com fuzis, atirando contra os policiais, e ainda assim o jornalista da Globo se referia àquelas pessoas como suspeitos. Aí um exercício de reflexão aqui para a gente, para quem está nos ouvindo. Em que país do mundo o jornalista é tão covarde, mas tão covarde, a ponto de chamar uma pessoa que está atirando na polícia, filmada, teu olho está vendo aquilo ali, de suspeito? Sabe? Da onde veio essa necessidade do jornalismo brasileiro de ser tão cruel com a polícia, com a sociedade, de ser tão covarde, de ser tão imbecil, de ser tão mentirosa, né? Porra, mas Pimentel, você é bolsominho, você... Não sou bolsominho, eu votei em Bolsonaro sim, tá? Mas eu não sou bolsominho, eu não sou conservador, eu sou até muito liberal. Eu sou muito liberal, eu sou um cara de posições bem liberais. Entendi. Mas eu não posso admitir uma emissora que é um canhão, onde eu tenho vários amigos lá que eu gosto muito, que eu admiro, chamar fora da lei assassinos que atiram contra seres humanos de suspeitos, sabe? Não posso, não tem razão para isso. Sim. Eu imagino a indignação aí. Ainda mais E você chamavam de que... meninos, né? E chamavam de meninos também, meninos. Meninos. Não tinha menor de idade ali. Dos 27 que morreram, 3 eram menores de idade e 24 tinham mais de 21 anos de idade. Para que chamar de menino, meu Deus do céu? Para que chamar de menino? Para quê? Pois é. E a outra coisa, o jornalismo diz assim, temos que inventar uma forma nova de combater o narcotráfico, sabe? Como se a culpa daquela ação fosse a cocaína e a maconha. Aqueles bandidos ali não eram traficantes, eram assaltantes. Eles eram ladrões de carga, de carros, assaltantes de banco, e a Polícia Civil tinha finalizado o inquérito policial e ela tinha dever, obrigação de realizar ou tentar realizar diligências para captura. Se o delegado não faz isso, ele está se omitindo, ele está praticando um crime, está prevaricando. Pois Tá? é. Aí a polícia foi lá, morreu um policial civil no primeiro minuto da operação. A Polícia Civil invade a favela, mata 27 bandidos, prende outros 8, ou seja, quem colocou a arma no chão foi preso.
mas a Rede Globo, a CNN, se referem como chacina. Tal, né? Difícil, meu irmão. Ser policial Pois no é. Brasil Eu é difícil. imagino, Rodrigo. Concorda, não? Concorda, não? Sim, eu imagino, não é fácil, não. O Rodrigo, o papo tá super bacana. A gente vai sair para o intervalo rapidinho. A É, gente volta depois. sim, volta daqui a pouquinho, estamos de volta. Você que está ouvindo, está acompanhando, está assistindo aqui a nossa entrevista com o Rodrigo Pimentel, é rapidinho, fica com a gente que a gente vai e já volta. Pessoal, estamos de volta aqui na Conexão Entrevista, hoje com a presença ilustre do Rodrigo Pimentel, que inspirou o Capitão Nascimento do filme Bop, da Tropa de Elite, todo mundo conhece. O primeiro bloco já foi fantástico, conversamos bastante sobre a vida do policial, sobre as questões, os problemas que envolvem, né, a sociedade e a criminalidade do modo geral. Mas, assim, através do cinema, do podcast, do jornalismo, a gente conta a história e tenta mudar um pouco as opiniões, né? A gente tenta Pois é. explicar para as pessoas, assim. Temos um outro problema no Rio hoje, né? O STF, a Suprema Corte brasileira, Toffoli, Gilmar Mendes, Lewandowski. O Fux não, o Fux até que é um cara diferenciado. A Suprema Corte brasileira, lá no ar-condicionado em Brasília, resolveu, a mesma Suprema Corte que liberou o Lula, que liberou o Zé Dirceu, que liberou os empreiteiros, né? Que cancelou com a Lava Jato, essa mesma Suprema Corte. Essa Suprema Corte resolveu proibir operações policiais nas favelas do Rio de Eu Janeiro. vi. Será que a Suprema Corte no Brasil trabalha a serviço do crime? Né? Porque todas as decisões que a gente enxerga são favoráveis às pessoas do mal, né? Mas aí tem uma resposta mais legal. De fato, você ser morador de favela no Rio de Janeiro é algo muito difícil. Você acorda de manhã para ir para o trabalho ou para levar seu filho para a escola e tem uma operação policial. Você não tem a menor culpa de você ser vizinho de um traficante. Sim, de fato. Você nasceu ali, o teu salário permite você pagar um aluguel. Aí você mora numa comunidade e aí você é refém da bala perdida. Às vezes você é refém da violência policial também, porque o policial, nem todo policial é educado, é carinhoso, é bondoso. E aí o morador de favela sofre, sim. Sofre duas vezes. Sofre com a ditadura do tráfico, que fica tentando aliciar o filho dele o tempo todo, e sofre com as operações policiais, que eventualmente são trágicas, né? Como eu te falei, provocam uma bala perdida. Sim. E a Suprema Corte resolveu, sem ouvir a polícia, proibir as operações. Tá proibido ainda, tá, né? Olha, está proibido, mas como tudo no Brasil é confuso, tudo é meio sem assim limite, a polícia continua realizando, sabe? Está proibido, mas porque a Suprema Corte brasileira ela é tão covarde, tão assim mentirosa, que ela vai lá e diz: em casos extremos você pode realizar a operação. E ela não entra no detalhamento do que é caso O extremo, que é né? extremo, é. Então o policial considera, olha, tudo no Rio de Janeiro é extremo, né? Pronto. Acabou. É bem por aí. Acontece que depois vem a resposta da Suprema Corte. Existem delegados aqui no Rio de Janeiro e coronéis que estão respondendo criminalmente, né, por realizar operações. E você é delegado de polícia, você tem que realizar a operação. Como disse, você está prevaricando se você não realizar. Sim. É tua É função, muito né? comum, é muito comum no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nós chegamos a ter 110 veículos roubados por dia no estado. É muito comum de manhã, no batalhão da PM, você receber motoboys, esses jovens que juntam um dinheirinho e a moto é o sustento da família. Se o cara perder a moto, a família passa fome. E eles entregam remédios, pizzas, delivery de comida. Eles foram muito importantes para o Brasil durante a pandemia. Sim. Esses jovens chegam no quartel de manhã e falam assim: comandante, tudo que eu tenho é essa moto.
Com essa moto eu pago o colégio da minha filha, pago o aluguel, e o bandido roubou minha moto. E a moto está na favela tal, no beco tal, porque eu tenho localizador na minha moto. Eu não pago o seguro porque não dá para pagar, mas eu tenho localizador. E o comandante do batalhão, sem usar nenhum cinismo, não, sabe? Verdadeiro. Olha, meu filho, eu não posso recuperar sua moto. O Gilmar Mendes proibiu. O Toffoli proibiu. O Lewandowski Coisa, né? proibiu. É difícil, né? Rosa Weber proibiu. Tá? A Suprema Corte proibiu. Tá? Ué, mas tu tem que recuperar. A lei diz que as autoridades devem. Né? Não é possível que a lei esteja abaixo da Suprema Corte. A lei está acima da Suprema Corte. A Suprema Corte ela existe para interpretar a lei, né? Não é para passar por cima da lei. Fazer cumprir, né? Então, se eu sou comandante de batalhão, desculpa, eu vou falar um palavrão aqui, Suprema Corte, eu vou lá recuperar sua moto. Acontece que recuperar patrimônio não está lá elencado nas situações de excepcionalidade que a Suprema Corte define, sabe? Então, assim, a gente vive numa zona cinzenta de mentirinha, sabe? A Suprema Corte finge que proíbe, a polícia finge que aceita a proibição, né? A grande verdade é que hoje as favelas, quando você entra na favela, não é mais para combater o narcotráfico. Em algum momento foi sim, mas hoje em dia não. Hoje em dia, quando você entra na favela, é para prender o ladrão de carga, é para prender o ladrão de banco, o rapaz que faz saidinha aqui de banco na rua, o bandido. Então, você não pode deixar de realizar a operação. Se você deixar de realizar as operações, os índices de criminalidade todos aumentam. Eu Tá? imagino. Porque o bandido se sente à vontade. Fica certeza de que não vai ter nada que impeça, né? Exatamente. Ou que nada que venha a coibir, bater de frente, é complicado. Rodrigo, eu queria aproveitar e perguntar para você, pensar nesse clima tenso que a polícia vive, né? Principalmente pensando no batalhão que você serviu, que um batalhão operacional especializado. Imagino que vocês do batalhão, você, os seus companheiros, os que atuam hoje, inclusive, vivem um clima tenso diariamente, confronto são muito comuns, né? E convívio com pessoas ruins, os bandidos, né? É diário. É possível hoje, se for possível, você me explica como o policial separar a tua vida profissional, aquele que subiu lá numa operação, aquela operação super tensa, que é complexa, muitas coisas acontecem, depois ele tirou a farda, ele vai para a casa dele, tem família, enfim, tem a vida dele. Como que é isso na cabeça do policial, o Rodrigo? Ele consegue separar? É possível separar isso? Imagino que é meio complexo, né? Para o policial administrar isso, para o cidadão, para uma pessoa, né? Administrar isso na cabeça, né? Olha, quem está nos ouvindo aqui, existem vários concursos abertos para a Polícia Militar, para a Polícia Civil no Brasil, esse ano de 2020. Só no Rio de Janeiro vai ter um concurso agora com 120 mil candidatos. Se você está procurando a polícia para ser funcionário público, desista. Polícia é sacerdócio, tá? É 24 horas por dia. E a cidade do Rio de Janeiro e algumas cidades do Brasil, periféricas ou não, são cidades muito violentas. Então, o policial ele sai do batalhão, estava realizando policiamento lá vamos lá, na zona sul de São Paulo, na zona oeste de São Paulo, e ele vai para o bairro dele, na periferia depois, que é um bairro perigoso e violento também, onde tem bandido, onde o nível de assalto é altíssimo, onde tem briga de vizinho, sabe? Onde tem violência doméstica. E todo mundo sabe que ele é policial. E todo mundo vai buscá-lo, vai chamá-lo, vai pedir ajuda. Tá? Eu Na minha imagino. realidade é um pouco diferente. Na minha realidade, eu fui para a polícia e eu morava num bairro nobre do Rio de Janeiro. Eu morava no bairro da Urca quando eu fui para a polícia. O bairro onde mora o Roberto Carlos, só para tu entender. Então, eu saía do BOPE, ia para o meu bairro, eu desconectava. Eu virava um cidadão comum. Eu nem andava armado, deixava minha pistola em casa e tal.
Então, era muito fácil viver duas vidas, a vida de policial, quando dava ali 8 da noite, eu voltava da faculdade, 10, virava aqui, virei cidadão de novo e tal. Eu nem gostava de andar armado, não, na minha folga, tá? Eu reagi a 2 assaltos, por duas vezes eu reagi a assalto. Ah, é? Depois eu parei de andar armado na folga. Nas 2 vezes eu matei o bandido, tá? Eu parei de andar armado, porque se você está armado na folga, você precisa estar com toda a tua atenção para o teu entorno. Tem que ficar o tempo todo olhando para o lado e tal. Não tem por que estar armado. Se você quer estar armado e relaxado, você está totalmente equivocado. Se está armado, é para ficar antenado o tempo todo. É sentar no restaurante de costas para o salão, olhando para fora do restaurante. É ficar olhando para aquelas motos o tempo todo se aproximando, porque em todo o Brasil os assaltos hoje acontecem com motos, né? Então, você chega na tua rua, tu vê aquela moto se aproximando, já fica em posição de expectativa para sacar a pistola. Então, Imagino. assim, no mundo real hoje, 2021, policiais não desconectam. São policiais 24 horas por dia. E morrem mais na folga do que em serviço. Tá? Em Que coisa, serviço, né? em todas as capitais do Brasil hoje, isso é um número que me chegou semana passada. Em serviço morrem menos policiais do que na folga. Tá? E, Isso é que tem que ficar atento, viu? esse número de mortes fora do trabalho, você imagina que seja por conta de até de falta, porque ele não tá com o seu colete, não está preparado, ele está a paisana, cidadão armado, trabalhando não, é um policial 24 horas, como você falou, e essas mortes acontecem por conta de assaltos, de criminalidade, né? Acontece normalmente latrocínio reagindo a assalto, tá? Entendi. Normalmente isso. Porque quem está com a vantagem, com efeito surpresa, é o assaltante. É verdade. Ou então você fica naquela adrenalina o tempo todo, estacionou o carro na rua para deixar a namorada na casa dela. Você estacionou, ao invés de você olhar para ela para dar tchau, tu está olhando para os 2 retrovisores, já vendo moto se aproximando. De vez em quando você vê isso no YouTube, você vê o bandido se aproximando, já tomando um tiro, né? Isso é Sim. aquele policial antenado que está antenado, sabe? Por esse motivo que eu converso com os amigos. Pô, você é a favor do armamento para a população civil? Eu sei que você vai chegar nesse assunto lá na frente. Eu já fui contra, hoje eu sou a favor. Eu já fui Entendi. contra, mudei minha opinião. Depois eu te explico por quê. Hoje eu sou a favor. Mas, se você quer andar armado, que você tenha preparo técnico e que você esteja antenado o tempo todo. Senão, você vai morrer e vai dar tua arma para o bandido, tá? Então, Imagino. assim, eu quero estar armado, então, muito treinamento, tá? E muita atenção. O tempo todo atento, tá? Essa é a verdade. Eu Eu mudei de imagino. opinião. Há mais ou menos 7 anos, perdão, teve uma greve na Polícia Militar do Espírito Santo. E os policiais ficaram 10 dias sem ir para as ruas. E as ruas ficaram tomadas por hordas de bandidos realizando saques em Vitória, Vila Velha, Serra. Eu lembro. E, meu amigo, vamos ser muito sinceros: se o Estado não tem condição de me proteger, se o Estado brasileiro como um todo, os entes federativos, município, Estado, União, eu vou comprar minha arma assim e dane-se. Tá? Eu não vou acreditar que o Estado tem essa possibilidade de me defender integralmente, sabe? Eu não tenho, não tenho. Então, assim, eu não abro mão do direito mais, assim, já tinha mudado meu pensamento antes das eleições de Bolsonaro, tá? Discordo, por exemplo, que homens que batem em mulher, o cara tem ficha com Maria da Penha. Para mim, esse camarada não pode ter arma. Para mim, ele perdeu a chance de ter arma. Bateu em mulher, meu amigo, nunca mais vai comprar uma arma na vida. O cara bebeu, também não pode andar armado. Também não pode dirigir, né? Lógico. Sim. Então, assim, mas o camarada que tem disciplina, treinamento, capacidade psicológica e tal, esse aí, meu amigo, não é risco para a sociedade, não. Tem que preencher uma série de requisitos, né? É o que você É falou, não, lógico. não pode dar uma arma na mão de um inconsequente, né? É, tem razão. Tem que ter um preparo para poder chegar nesse nível, né?
Senão vira tragédia, viu? Senão vira Aí, tragédia. exatamente. Aí vira. Não, o cara usa a arma para matar um vizinho por causa do som alto, por causa do churrasco. Pois é. Acontece muito. Sim, Acontece muito, muito mais do que você imagina. É. infelizmente. Infelizmente, é. E eu vejo, eu te acompanho há bastante tempo já, desde quando eu te conheci através do Tropa de Elite, aí sempre te acompanhando nas redes sociais, nas suas palestras, e eu vejo que você hoje, hoje não, já há algum tempo, é um consultor de segurança bem requisitado aqui no Brasil, né, bem reconhecido no Brasil, dá cursos, inclusive daqui a pouco, se você permitir, eu vou mostrar aqui, compartilhar a tela do teu site, do teu Instagram, para quem quiser te seguir, quem quiser conhecer um pouco mais e ouvir essas histórias que você tem para contar. Para o cidadão hoje, se você puder dar umas dicas bem simples, assim, 2, 3 dicas para o cidadão comum que hoje sofre com roubo de celular dentro do ônibus, no ponto de ônibus, dentro do carro. Agora parece que começou uma onda, não sei se aí na tua região, no Rio, chegou isso, aquela questão do Pix, o pessoal ele quer, na realidade, o teu celular e você junto, para que você faça os Pix lá e depois te libera. Então, eu percebo que muitas vezes eles pegam, você até citou isso já, ele vem no fator surpresa, né? Ele tem essa vantagem, o bandido, no caso, né? Falar uma coisa, hoje virou assim. Olha que interessante, nós tiramos o relógio, a gente não anda mais de relógio na rua. Nós tiramos o cordão de ouro, nós não usamos mais o cordão. Nós não sacamos mais dinheiro em caixa eletrônico. A minha carteira, eu não saco dinheiro em caixa eletrônico talvez há 7, 8 meses. Minha carteira está sempre sem nem um centavo. A única coisa que eu andava era com o cartãozinho do meu banco. Aí eu abandono o cartão do banco também, porque eu tinha medo do sequestro relâmpago, né, para o caixa Sim, eletrônico. Aí o bandido vai no teu mobile, no teu telefone, para obrigar você a realizar um Pix. Né? que coisa, né? Normalmente, quem eu conversei aqui até o momento, que foi vítima desse tipo de, de ação, eu já conversei com pessoas que não tinham aplicativo nenhum de banco na tela, estavam ocultos os aplicativos, o bandido não viu e mandou embora. Tá? Então, Entendi. assim, eu adotaria isso hoje como Estratégia. uma estratégia de segurança. Tá? Legal. Mas, veja bem, eu preciso ainda consolidar mais informações sobre essa dinâmica, porque amanhã ou depois, puxa vida, o Pimentel falou isso e eu não tive que o bandido deu um tiro na cabeça. É tudo muito de momento. Sim. Você deve ter visto lá no Conduta Inteligente que eu falo para o cara não usar insulfilme no carro, película de insulfilme. Pô, Pimentel, você está maluco? Não, não estou maluco. A película de insulfilme aumenta a agressividade do policial na abordagem, porque o policial fica com receio, ele não sabe se tem bandido do carro, não sabe se tem refém. Tá? Sim. Então, para o policial, a película de insulfilme é horrível abordar um carro com película de insulfilme. E Eu nós temos imagino. policiais preparadíssimos, treinados, tranquilos, e nós temos policiais muito despreparados também no Brasil. Aqueles policial que já está com o dedo no gatilho, nervoso e tal. Tem de tudo, meu amigo. São Eu 500 mil imagino. policiais no Brasil. Então, a película, para mim, sempre é ruim. Para o policial e para o bandido também. Porque o bandido realiza a abordagem do carro. Quase sempre o bandido está no limite de nervosismo, de estresse durante a ação. Quase sempre o latrocínio acontece em função de uma ideia do bandido que você estava reagindo. Não que você reagiu, mas de uma ideia, de uma suposição que estava reagindo. Então, eu só escuto relatos ruins. Então, eu gravei na minha ferramenta, lá, de dica de segurança, né? Uhum. Que é muito inteligente, falei, ó, eu prefiro não usar isso no filme. Eu também gosto de falar com os pais do Brasil. O roubo de carro em quase todas as capitais brasileiras, em quase todas, acontecem de 10 às 2 da manhã. Tá? Ah, Pimentel, na minha cidade acontece de 6 às... Tudo bem, mas, no geral... Então, se você autorizou a sua filha, que está com 19 anos de idade,
a comprar um carrinho, tá? Do teu filho e tal. Papai, eu vou na festa de uma amiguinha. Filha, vai ficar até que horas lá? Até 2 da manhã. Não, 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 não. Você vai ficar até às 6 ou 7. Tá? Você vai chegar mais tarde, porque você vai sair da zona de estatística do roubo de carro. Entendi. Então, assim, para a gente tentar viver num país mais Seguro, né? né? Eu falava para os amigos também, pô, comprei um carro para minha filha ir para a faculdade. Assim, o bandido gosta de retirar pessoas do carro, uma ou duas. Ele não gosta de retirar 4 pessoas do carro, é confuso, chama muita atenção. Tem que tirar o primeiro, tirar o segundo, tirar o... Aí começa a sinalizar as pessoas do lado, tá? Dá trabalho. O bandido prefere carro mais vazio. Então pede para tua amiguinha dar carona para as amigas na faculdade, para encher o carro de gente na faculdade e tal. Mas eu tenho um cuidado para falar sobre isso, pô, porque eu conheço um caso que o bandido tirou 5, eu sei, eu também conheço. Sim, Eu também sim, conheço o caso. sim. Eu conheço o caso onde o bandido espancou o rapaz porque ele não tinha dinheiro na carteira, eu também conheço esse caso. Tá? É, Mas, de forma geral, a gente examinar o que está acontecendo. Um colega falou para mim, Pimentel, eu vou comprar uma pistola porque tem muito roubo à residência na minha região. Então, calma aí. Então, sai. Porque o roubo à residência acontece, em geral, de 6 às 7h30 da manhã, quando o pai ou a mãe leva o filho para a escola. Uma arma, numa situação como essa, não vai fazer a menor diferença. Porque o bandido vai te render na frente do seu filho, quando você estiver abrindo o portão da tua casa. é Então, verdade. não tem. Qual é a solução para isso? A solução para isso é você viver em comunidade. É você usar o teu vizinho como ferramenta de proteção, ele está dando cobertura, ele está te olhando, né? Porque o roubo à residência, o bandido tem que te render e tem que entrar na sua casa. Basta um vizinho de janela aberta assistir isso, que o roubo não se efetua. Pois é. Porque o bandido não vai ter um tempo hábil para ficar dentro da casa. O tempo de permanência, em média, são 7 minutos, tá? Ah, é? 7? Agora, veja bem, olha que interessante. Em casas com muros altos, o bandido permanece até 1 hora, 1 hora e meia, Olha porque só. ele sabe que o vizinho vai ver. Então, Que você coisa. aumenta o teu muro para ganhar proteção. Na verdade, você ganhou foi tempo de permanência do bandido na sua casa. Dá até para fazer um paralelo aí com a questão do insufilme, né? Você põe insufilme para se proteger como muro, né? Se proteger no Sim, sentido de bandido não te enxergar também. Mas você tá também, se ele entrou no teu carro, você está favorecendo sim, ele, né? Porque a sim. polícia não vai enxergar. Por que o americano na periferia não colocou muro nas casas? Né? Você vê um filme americano, né? Você vê aquela conjunto residencial de periferia nos Estados Unidos, todas as casas, É, todas elas, todas elas. Cada casa está no campo de visão de 5 ou 6 casas. olha só. Então, você roubar uma casa nos Estados Unidos muito inviável, porque os vizinhos estão te protegendo. Né? Não são vizinhas fofoqueiras, não, que estão cuidando da tua vida. Né? O vizinho está olhando e fala, esquisito, puxa vida, o Márcio acorda sempre às 7, por que ele não saiu de casa até agora? Por que o carro dele está estacionado num lugar esquisito, sabe? Ela vai lá e liga para o 190 e a polícia chega lá e prende. Né? Lá é 91, né? Brasil que é o É, 90. Então, o 911. vizinho é o nosso protetor, viu? O vizinho é o nosso protetor. É interessante, porque eu vi nada melhor do que o vizinho, pensando no bom sentido mesmo, que você falou, não pensando naquele vizinho fofoqueiro, mas o vizinho conhece muito bem você, né? Sabe da hora que você chega, a hora que você sai normalmente, né? E movimentação estranha dentro da tua casa, ele sabe que normalmente não é comum, né? Ou melhor, ele sabe o que não é comum, né? Dentro da tua casa. E boa dica, boa dica. Essa uma vez, o Rodrigo, até compartilhar uma experiência com você. Eu tinha isso filme no carro, né? Bem fechado, inclusive. Por conta também, além de segurança,
calor, sol, aquela série de coisas, né? Para proteger um pouquinho do sol e tal. E um policial uma vez abordou meu carro por conta exatamente do Isso Filme. Estava muito escuro. E foi exatamente a tua fala. Ele falou, ó, eu argumentei, né, que é por conta de segurança e tal, mas foi exatamente isso. Falou, ó, para você pode parecer seguro, mas dificulta muito o trabalho da polícia, né? Porque, e de fato, não enxerga nada dentro do carro, né? Então, às vezes você pode um policial perceber um assalto porque ele viu, ele olhou dentro do teu carro e pelo feeling do policial, ele já viu que tem alguma coisa errada ali. Agora, com isso, o filme não tem, você passa do lado e não enxerga nada, né? Então, boas Essa dicas. é a questão, essa é a questão, assim. No Rio, nós tivemos uma quadrilha que assaltava prédios, né? É, Virou até uma série da Amazon, chamada Pedro Dom. Pedro Dom. A série, como todas as séries brasileiras, fantasiosa. O diretor da série, muito bem filmada, mas o diretor da série, para variar, transformou o Facínora num herói. Como se uma pessoa que invadisse apartamentos para roubar coisas e bater em moradores tivesse qualquer tipo de qualidade, né? E a série tá em cartaz na Amazon. Eu fiquei com uma mágoa porque a história é real, esse bandido ele invadia prédios e espancava porteiros, espancava moradores. Na série isso não aparece. Por que o imbecil do diretor e do roteiristas omitiram essa informação? Porque eles queriam provocar uma empatia do público com um bandido, para que o roteiro funcionasse melhor. E com isso eles resolvem contar uma mentira. E milhares de brasileiros vão assistir a série e vão achar que o Pedro Dom, assaltante de residência, era um cara do bem. Mas eu estou te contando tudo isso por quê? Em algum momento da minha vida, eu prendi um dos bandidos da quadrilha do Pedro Dom. Eu não prendi ninguém, a minha equipe prendeu. Tá? O equívoco meu falar que eu prendi foi um policial da minha equipe. E nós conversamos com esse bandido. E ele disse para a gente, olha, a nossa quadrilha só assalta prédios com isso filme. Olha. Por quê? Ele falou, simples, eu preciso render o máximo de moradores na portaria pela manhã. Desce o primeiro morador, eu rendo. Na porta do elevador. Desce o segundo, eu rendo também. Depois que eu rendo 3, 4 moradores, eu obrigo que ele volte para casa, abra a porta para a gente roubar dólares, joias e computadores. Né? Que coisa. Basicamente isso. Aí eu perguntei para ele, mas qual é o problema de não ter insulfilme? Se não tiver insulfilme, qualquer pessoa na rua vai perceber que a gente está rendendo moradores na portaria. Olha só. Então, os síndicos colocaram os insulfilmes para proteger, ocultar o porteiro e acabaram tornando o prédio alvo dos bandidos. E o porteiro dizia para o síndico assim, puxa vida, coloca um insulfilme aqui para o bandido não saber quantos tem aqui. Pelo contrário, o efeito foi inverso. O bandido assaltou o prédio porque tinha o insulfilme. Porque tinha esse filme. Olha, doido. O insulfilme em portaria serve só para o porteiro dormir, viu? Pois é. E a chance de um morador, aliás, de um popular ver, né? Como você falou, fica difícil. A viatura pode passar na hora também. E o bandido pensa nisso. Olha, o cara pensou no filme como um aliado a ele, né? Ao crime, né? Exatamente. Que coisa. Tem que ser bem. Hoje em dia é bom conversar com quem entende do assunto, porque você acaba tendo uma visão diferente das coisas, né? Um simples filme na portaria, você até pensa que o porteiro está seguro. Cara, o bandido não vê quantos porteiros tem, não vê quanto, enfim. Mas uma vez que ele entrou também, acabou, né? Ele consegue render todo mundo. Né? Pois é. O Rodrigo, nosso papo está muito legal, a gente teria horas aí, né, de bate-papo, mas eu sei que você também tem uma agenda também super corrida, e eu queria compartilhar com o pessoal as suas redes sociais, já finalizando a nossa conversa.
se você permitir, obviamente, eu vou mostrar o teu Instagram aqui, as tuas redes, para você que está ouvindo e que vai ver o filme, a entrevista. Essa é a página do Instagram do Rodrigo Pimentel. Para Lá quem... embaixo eu falo do filme Intervenção, tá vendo? Lá embaixo tem um íconezinho do filme Intervenção. Aqui. Exato. O filme é do Legal. Marcos Palmeira, o protagonista, É. Babu Santana, Rainer Cadete, Zezé Mota, tá um filmaço. Tá muito Outubro, legal. que vai estrear? O Losso e também tá Bega Comparata, e está contando uma histórias reais da tragédia de ser policial no Rio de Janeiro. Essa UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, vários jovens ingressaram na polícia para trabalhar nessa UPP, que é uma base da polícia na favela, né? Uhum. E esses jovens, lamentavelmente, foram assassinados aí pelo Comando Vermelho, sabe? O Comando Vermelho resolveu atacar as bases da polícia. Foi muito ruim o produto final. Eu imagino, viu? Resolveu contar essa história. Tem que contar a história de policial herói, sabe? Pode contar a história de bandido, eu não aguento mais. Tanto Pois filme de é. bandido no Brasil. O Brasil, o policial aqui é um herói, né? O policial brasileiro é o que você falou, é uma missão, né? Ser policial aqui no Brasil. Aliás, acho que em todo lugar, a polícia, o trabalho do policial não é fácil, né? Não é simples. E para quem está só ouvindo e não está assistindo o vídeo, é Rodrigo sem o underline Pimentel. Então fica Rodrigo, né? Underline Pimentel, segue ele nas redes sociais aí, pega o teu celular, segue ele no Instagram, que você vai acompanhar aí todas as postagens dele, as novidades com relação à segurança, com relação aos lançamentos aí de filme, de podcasts que ele produz. E aqui é o site dele, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre palestras, contratá-lo para fazer palestras, né, Rodrigo? Pode acessar palestraspimentel.com/Rodrigo Pimentel. Põe no Google também, se você não lembrar, rapidinho, site Rodrigo Pimentel, sai lá de bate-pronto. E aqui esse aqui é o canal no YouTube. Também muito conteúdo interessante. São suas principais redes, né, Rodrigo? Tem bastante dica aí, tem umas histórias legais, tem coisa bacana aí. Legal. Mas eu não estou alimentando com muita frequência. Para que você tenha aí um crescimento, você sabe disso melhor que eu, tem que postar 4 conteúdos por dia. Eu não tenho paciência para isso, não. Eu estou muito empenhado em outras missões. Eu imagino. Mas ainda postando, eu fiz uma postagem um dia sobre nota falsa. Como identificar. As notas fabricadas pela Casa da Moeda Brasileira são das notas mais seguras do mundo. Tá? Nós temos, na nota de R$ 100, nós temos 21 sinalizações de segurança, se não me engano. Nossa. Então, assim, não é fácil falsificar o dinheiro brasileiro, não, sabe? A Casa da Moeda deve ser motivo de orgulho para os brasileiros. E eu fiz uma postagem um dia e assim, contando assim, né? Como identificar uma nota falsa, pegando a nota, mostrando aqui os detalhes e tal. E super legal, que um montão de gente me meteu, eu descobri no meu comércio nota falsa. Olha que bacana, em função da tua dica. Que bom, bom. sabe, que você tem esse retorno, sabe? E Sim. se você é uma pessoa só que você ajude, hoje está muito comum ainda essas fraudes de segunda para sexta. Eu recebi 3 apps da Caixa Econômica do Banco do Brasil perguntando se eu queria renegociar meu fundo de garantia. Eu nem tenho conta na Caixa. Se eu clicasse ali, eu já era vítima de uma fraude. Fraude. Aí eu pensando nos idosos do Brasil, sabe? Eles caem nisso o tempo todo. Então, se você puder perder o seu tempo aí conversando com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia, olha, isso aqui é fraude, tia. Não faça nenhuma operação bancária que não seja pelo site do banco, sabe? Em 5 dias eu recebi três tentativas de fraude no meu Zap. Olha que coisa de louco. Interessante. Eu recebi também, coincidentemente, essa semana,
pelo celular para eu desbloquear não era acesso, ou era o meu cadastro num banco também que nem conta eu tenho. E o linkzinho ali, é o que você falou, clicou no link já era, né? É. Aí tudo pode acontecer, É. não é verdade? Aí vai Mas buscar, vai ter mais dados, aí você já vai, já está compartilhando as informações. pois é, às vezes o cara, você clica no link, ele já teve acesso ao seu aparelho. Então, mesmo que você não fale, não passe nenhuma informação, ele consegue extrair do seu aparelho, né? Hoje, com a tecnologia, infelizmente, é possível fazer isso. Mas é o que você falou, se você podendo ajudar uma pessoa que seja, já valeu a pena, né? Já valeu a pena, já valeu a pena. Já valeu a pena. E, Rodrigo, mais uma vez, olha, é uma honra conversar com você aí. Obrigado pelo teu tempo. Tenho certeza que todo mundo aqui está acompanhando aqui, está gostando. E estou à sua disposição também, precisar de alguma coisa, se quiser. Eu te agradeço. Quando o filme estrear aí, eu vou te chamar para tu lembrar o pessoal do filme aí. Ótimo, combinado. Vou ficar no aguardo. Toda a divulgação possível e imaginável nos ajuda. Tá? Ótimo, conta comigo aqui. Manda um zap e a gente faz divulgação também por aqui. Muito obrigado Rodrigo, aí. eu que agradeço. Um grande Vai, abraço Verso. para você. Tchau, Até a tchau. próxima.